Boa tarde a todos. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Gostaria de registrar a presença do senhor Anderson Alessio, neto do senhor Apolinário Tiscoski, que será homenageado hoje. Manuela, Marcela, Adenir, Jairo, Jefferson, neto, neta, nora, filho do senhor Apolinário. Eduardo Alessio, bisneta do senhor Apolinário Tiscoski. Junê Tiscoski Alessio, filha do senhor Apolinário. Senhor Diniz Gaidzinski, familiar do senhor Nelson Alexandrino. Josi Tiscoski, filho do senhor Apolinário, ex-vereador de Criciúma, assessor do deputado estadual Júlio Garcia. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da Bíblia. Livro de Provérbios, capítulo 22, no verso 1, nos diz o seguinte: mas vale o bom nome do que muitas riquezas, e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Solicito agora para que faça a leitura do expediente. Sessão do dia 5 de 11 de 2018, expediente. Requerimento número 375/18, indicações números 873 e 874/18, todas de autoria do vereador Zairo Casagrande. Indicações números 875 a 883/18, todas de autoria do vereador Júlio Kaminski. Projeto de lei do Legislativo PL 111/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projetos de lei do Legislativo PLs 112 e 113/18, ambas de autoria do vereador Diego Goulart. Projeto de lei do Legislativo 114/18, de autoria do vereador Ademir Honorato. Requerimento número 376/18, de autoria do vereador Jair Augusto Alexandre. Projetos de lei do Executivo, número PS 118 a 120/18, todas de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar do Executivo, PLC-PE 044/18, de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal. Mensagem número 034 do chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando veto total ao PL 082/18, de autoria da vereadora Camila Nascimento. Criciúma, 5 de novembro de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência da vereadora Giovana Zanetti, à sessão do dia 5 de 11 de 2018, em razão de estar em Florianópolis, em atividade parlamentar, de acordo com o artigo 85, parágrafo único do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Patrícia Zanetti, assessora parlamentar. Criciúma, 11 de novembro. Criciúma, 5 de novembro de 2018. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me à presença de Vossa Excelência para justificar a ausência do vereador Ademir Honorato, à sessão ordinária do dia 5 de novembro de 2018, visto que nessa data o mesmo estará em atividade parlamentar em Florianópolis, de acordo com o artigo 85, parágrafo único do Regimento Interno. Na oportunidade, renovo meus protestos de consideração e distinto apreço. Atenciosamente, Charles de Souza, assessor parlamentar. Daí, senhor presidente. Terminado o expediente, passamos para o horário político. Com a palavra, o vereador Miri D'Agostin. Declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Odinei Potelec. Vossa Excelência, declina do seu tempo. Com a palavra, o vereador Jair Alexandre. Declina do seu tempo. Com a palavra, doutor Alisson Pires. Gostaria desde já saudar o doutor Alisson e o vereador Dailton Feuser. Pegaram uns 30 dias de férias aí, bom retorno a essa casa. Vossa Excelência dispõe 3 minutos e 30. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos que nos acompanham aqui na plenária e em casa pelas mídias sociais. Um saúde especial, então, aos nobres que nos antecederam, nos sucederam, melhor dizendo, nesse período de licença, o vereador Diego Goulart e Daniel Cipriano. Senhor presidente, é com muita alegria que retorno à casa. Estive ausente das sessões, mas não ausente das atividades, porque as atividades parlamentares vão muito além das sessões. As sessões é um mero ato regimental
onde é oficializado as ações, as condutas, mas a atividade do vereador é no dia a dia com a comunidade, com as pessoas que fazem a cidade de Criciúma. Aproveitar o tempo aqui, senhor presidente, já que estamos no mês de novembro, o Novembro Azul, em alusão justamente à saúde do homem. Quando se fala do Novembro Azul, se fala muito em câncer de próstata, haja vista que o câncer de próstata é o câncer mais comum e mais letal na população masculina. Mas o mês de novembro é um mês de conscientização à população masculina para o cuidado da saúde do homem. Sabemos que a mulher vive em média de 7 a 9 anos mais que os homens. Isso não se deve só ao fator genético, mas sim da falta do cuidado que o homem tem para com a sua saúde. Há muitos tabus ainda com relação à consulta médica do homem, consulta médica de rotina. Geralmente o homem tem um complexo de super-homem. Nós, homens, nos achamos fortes o suficiente para tolerar uma dor, tolerar uma sensação de mal-estar, e por tal razão não procuramos auxílio médico. Quem dirá uma consulta de rotina, consulta preventiva? Eu digo que no meu consultório, cada 10 consultas de homens, uma somente é para fazer prevenção. As 9 são problemas já de saúde, um problema que foi agravado justamente pela falta desse atendimento preventivo. Então, quero aproveitar aqui, fazer um chamado a todos os homens, que não só no mês de novembro, mas em todos os meses do ano, não deixe de cuidar de sua saúde. Então, a perspectiva de vida do homem ao nascer no nosso estado é a maior do Brasil, 72 a 74 anos ao nascer, mas a mulher vive 7 anos a mais, porque a mulher se cuida muito mais. As mulheres fazem preventiva a partir dos 20, 24 anos de idade. Os homens, é recomendável fazer o exame da próstata a partir dos 40 ou 45 anos, se tem fator de risco. O fator de risco é um familiar de primeiro grau com portador de câncer ou homem do sexo, da raça ou da etnia negra. Se não tem fator de risco, pode iniciar as consultas a partir dos 50 anos. Mas veja a analogia, as mulheres fazem a partir dos 20, 24 anos, de forma anual, e os homens a partir dos 40 a 50 deveriam fazer e não o fazem. Então vai um alerta a toda a população masculina para que se cuidem, para que vivam mais e se tentem equiparar o tempo de vida das mulheres. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Dailton Feuser, declina do seu tempo. Giovana Zanetti ausente. Com a palavra, vereador Júlio Kaminski. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa noite a todos, senhor presidente, demais membros da mesa, vereadoras, vereadores, todos que aqui estão presentes, todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, somente desejar boas-vindas, ao vereador Dailton Feuser e ao vereador Alisson. Estávamos já... As ausências de vocês estavam bem substituídas, acreditem, mas Vossa Excelência também faz uma diferença muito grande no uso dessa casa. Senhor presidente, primeiro eu gostaria de cumprimentar o bairro Próspera, pelo grande título do Próspera Esporte Clube campeão da Série C, vereador Toninho. Nós, nascidos efetivamente no bairro Próspera, nós ficamos muito felizes, lisonjeados por uma vitória, uma conquista tão importante. Nós que subimos aqueles barrancos lá do bairro Próspera, quando criança, para assistir o jogo do time da raça, subir aquele barranco, aquele pé de figueira, nos dá uma alegria muito grande ver o Próspera voltando por cima. É muito bom ter esse privilégio de estar nessa casa, num momento como esse, e prestar essa nossa homenagem e agradecimento ao time da raça. Segundo o senhor presidente, não raras vezes subo essa tribuna para falar do preço da água. Preço da água. Eu não vou me cansar. Até o final do mandato, eu estarei subindo essa tribuna dizendo o absurdo do preço da água e da tarifa de esgoto da cidade de Criciúma. Nós sabemos que é praticado pela prestadora de serviço em todos os municípios que ela presta serviço, as mesmas condições. No entanto, nós, responsáveis
preocupado que somos com o bolso do nosso contribuinte, nós iremos, toda vez que for possível, subir à tribuna e informar o preço absurdo que nós pagamos. São R$ 44,00 o preço da água, por um consumo que não são realizados efetivamente, e pagamos o dobro por conta da tarifa do esgoto. Óbvio que a audiência pública que aconteceu em relação ao esgoto foi demonstrado que o preço para se recuperar um copo de esgoto é muito maior do que tornar potável um copo de água. Isso foi claro, é evidente. No entanto, muitas dúvidas ainda pairam acerca dessa conta, dessa matemática. Até porque a Deloitte, que fez todo aquele levantamento baseado nas informações apresentadas pela própria prestadora de serviço, chegou à conclusão que a própria prestadora tinha. Óbvio, nem poderia ser diferente. Para isso se faz levantamento em campo, se busca efetivamente o custo da água, se faz o levantamento lá na origem. Vereador Júlio, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30, cedido pela vereadora Ângela Mello. Obrigado, vereadora Ângela Mello. Então, como eu estava dizendo, a Deloitte, ela precisava ter feito um trabalho de campo, vereador. O senhor que já foi presidente da SAMAI em Jaraguá do Sul sabe exatamente o que eu estou dizendo. O senhor conhece lá dentro o problema. O senhor sabe o quanto a SAMAI presta um serviço de qualidade. Quanto a SAMAI investe efetivamente o recurso no próprio município. Eu não estou nem querendo entrar muito no mérito da prestadora. Não. Eu fico indignado pela falta de prestação de serviço da agência reguladora. Esse é o ponto principal. Onde não há fiscalização, as coisas acontecem, Léo, de acordo com a vontade. Ninguém reclama, ninguém diz nada, fica assim mesmo, está tudo bem. Lembro-vos que em julho era para existir, para ter ocorrido, uma audiência pública mostrando a redefinição tarifária da água. Foi dito, repito, pelo presidente Reno Caramori, nas emissoras de rádio da cidade de Criciúma. Aquele que consome até 7 metros cúbicos de água pagará pelo efetivo consumo. Vocês não ouviram isso? Ou foi somente eu que sonhei? Ele deixou claro, não pagará mais do que o consumo aqueles que não consumir mais até 7 metros cúbicos de água. Seria cobrado, sim, o valor da tarifa operacional. E depois, dali para frente, o preço por metro cúbico consumido. Já trouxe a tribuna e volto a repetir. Outro dia recebi uma fatura da Casan, de uma empresa que paga R$ 62,00 correspondente à pessoa jurídica e a 10 metros cúbicos. Ele paga o dobro, 62 mais 62. E ele me falou categoricamente, eu não consumo mais, meu consumo não é superior a 2 metros cúbicos, eu consumo apenas 2 metros cúbicos. Ora, gente, quem tem que fazer esse trabalho? Quem tem que cobrar? Quem tem que penalizar? Se não a agência reguladora. Dia 11 agora, vence o prazo de 30 dias para o executivo, a prefeitura, explicar por que ela não rescinde o contrato, destrata o contrato com a Aresc. Ela tem até o dia 11. A partir do dia 11, é responsabilidade da prefeitura o valor de 0,37 centavos por habitante que pagamos relativo à agência reguladora. 0,37 centavos. Vereador Júlio, Vossa Excelência dispõe de mais 3 minutos e 30 cedidos pelo vereador Antônio Manuel. Obrigado, vereador Antônio Manuel. Meu conterrâneo do bairro Próspera. Ora, a nossa comissão, ela apurou efetivamente que nos municípios
atendidos pela SAMAI, pela autarquia criada pelos próprios municípios para prestar esse serviço, ficou claro que os valores estão muito abaixo daquilo que efetivamente é praticado pelos municípios atendidos pela Casan. Quer que eu repita? Eu repito tudo que nós apuramos, novamente, sem querer ser redundante. Mas, ora, São Ludigério, que tem 100% da cidade atendida pelo saneamento básico, é cobrado R$ 29,28 a fatura do consumo de água, considerando o custo operacional, e é atribuído 80% do valor a índice de esgoto. Blumenau, que não tem 100% atendido o saneamento, ela cobra pela SAMAI, pela prestadora de serviço, algo em torno de R$ 30. R$ 30. E é cobrado 114% do valor. Vereador Aldinei, se eu errar, o senhor me corrige, por favor. Jaraguá do Sul, da qual o vereador Jair foi presidente, na própria SAMAI, na própria prestadora de serviço, ela cobra alguma coisa em torno de 1,19 relativo ao metro cúbico de água e R$ 24 relativo ao custo operacional da prestadora. E cobra 80% também relativo ao esgoto. Ora, e tem quanto? 80% de esgoto tratado. Ora, gente! Ora! O que acontece com a nossa região? A nossa região vai ter 4 pedágios. Temos que pagar o valor relativo a R$ 15, R$ 16 relativo aos 4 pedágios. Temos que pagar ou pelos 4, ou dividido um valor, mas por um número menor. Ou seja, o valor é o mesmo. O que nós temos na nossa região? Nós não podemos ter um candidato ao governo do Estado representando o Sul, porque as lideranças conseguem articular de forma que isso não é possível. Aí, de repente, somos penalizados também com o preço da água e do esgoto. Tanta coisa acontece na nossa região, né, vereador? Né, presidente? Tanta coisa, né? Por que nós somos tão penalizados? Por que judiam tanto da gente? Por que faz a BR-101, vamos duplicar, via rápida, vamos investir. Mas na hora de valorizar mesmo, de dar apoio, fazer com que esse povo que tanto trabalha, que tanto é empreendedor, tenha que continuar pagando a conta cara. Não estou misturando essas coisas, não. Eu só quero que vocês percebam o quanto a nossa região sofre. E Criciúma, em relação à água e esgoto, eu vou continuar insistindo até o final do mandato. E espero que realmente a agência reguladora seja resolvida, porque em Orleans custa 0,9 centavos por habitante. Jaraguá do Sul é 0,18. 0,18. Criciúma, 0,37 por habitante. Obrigado, senhor presidente. Vereador, parabéns pela sua exposição. Só complementando, por que tanta coisa não acontece aqui na região? Só complementando. Com a palavra, vereador Marcos Beller, declina do seu tempo. Com a palavra, vereadora Camila Nascimento, declina do seu tempo. Com a palavra, vereador Salésio Lima. Cedeu seu tempo ao vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 7 minutos. Presidente, mesa, vereadores e vereadoras, público que nos assiste, especial a família Apolinário Tskoski, Balico, Foquinha, Jefferson, saudar os vereadores Feuser e Alisson pelo retorno, né, que engrandece essa casa. Eu vou tocar em 2 assuntos, eu peço para soltar um filmezinho ali, gentileza, ali a assessoria, um filme e umas fotos. Pelo menos uma boa parte do bairro Santo Antônio hoje está em festa, né? E o que aconteceu? A comunidade, ela recebeu um equipamento da American Tower, uma mega, super, ultra potente antena de celular.
e essa antena foi instalada de forma ilegal e cheia de problemas. A segunda vara da Fazenda, então, condenou essa antena e obrigou a sua retirada. Vocês estão vendo ali os caminhões, os equipamentos? Mas pense numa antena grande, não é coisa... Na verdade, é o lixo eletrônico que vem da Europa, dos Estados Unidos, lá eles não querem, eles mandam para cá. Criciúma, a gente defende, nós temos uma grande avenida, começa lá na Mãe Luzia, vereador Salésio. A nossa avenida começa lá na Mãe Luzia e termina no Nações Shopping. Se nós instalarmos pequenas antenas não poluidoras, de baixo impacto, ao longo de toda a Avenida Centenário, já tem o posteamento, uma solução que daria um bom sinal para a cidade inteira, sem esse tipo de impacto. Então, nós temos que conscientizar também essas empresas que é importante oferecer serviços, sim, à população, com sustentabilidade, sem prejudicar o visual paisagístico e urbanístico da cidade, inclusive o social e ambiental, sem considerar que aquelas famílias que receberam esse presente tiveram seus imóveis em muito desvalorizados durante esse período. Então, é com alegria que a decisão da segunda vara da Fazenda, finalmente, depois de muitos anos, está sendo cumprida, vereador Felser. Então, nós estamos sendo convidados para ir um pequeno evento lá de celebração. E que a nossa cidade, na mesma linha do vereador Kaminski, seja tratada com um pouco mais de respeito. Existem tecnologias hoje, de telefonia celular, vereador Toninho, de baixo impacto. Nós temos todo o posteamento da Avenida Centenário para ser usado por pequenas antenas. Basta que as empresas queiram, sim, vereador Salésio, investir. Essas mega torres, elas significam pequeno investimento, né, e lucro máximo. E tem sérias dúvidas no impacto da saúde, né, em que elas causam, né. Então, em função disso, que a segunda vara da Fazenda condenou da mesma forma que condenou a instalação ilegal que haveria aqui na Mina Brasil. O último problema que nós temos é uma antena instalada já, ali ao lado da Jugasa, no bairro Ceará, né, e que a comunidade está em luta para tirar aquele monstro dali. Essas pessoas, esse movimento que existe no bairro Ceará, pede o apoio de toda a Câmara de Vereadores, né, para que esse equipamento seja retirado. Tanto no Santo Antônio quanto no bairro Ceará foram oferecidas inúmeras situações para as empresas instalarem suas antenas. Aqui no Ceará, a própria SIC ofereceu o prédio da SIC para colocar uma antena em cima, uma antena de baixo impacto. Mas não, eles não aceitam. O mais grave ainda no caso do bairro Ceará, que trata-se de área minerada e a antena foi instalada num terreno instável. Ela pode sim desabar, porque embaixo tem mina. Então, esse era meu primeiro assunto, essa comemoração do bairro Santo Antônio, repassar a todos os colegas vereadores, né? Porque quando a comunidade se une, vai ao Ministério Público e obtém uma vitória, não é contra uma empresinha, né? É contra ti. Eu acho que é digno de celebrar. O meu segundo assunto, presidente, trata de um requerimento que eu estou trazendo, de uma indicação, na verdade, aqui para o nosso Hospital São José. Imagine você que vem um familiar seu na ambulância do SAMU de Cocal, Uruçanga, estado gravíssimo. Esse seu parente vai passar ao lado do Hospital São José e vai pegar a primeira sinaleira. Totalmente, pode ficar ali 5 minutos. Se conseguir passar naquela, desce até o Angeloninho, vai pegar a segunda sinaleira. Pode ficar ali também mais alguns minutos. Se conseguir vencer aquela sinaleira, vai dobrar à esquerda em direção ao Marista. Dependendo do horário, nem entra, mas vai pegar outra sinaleira. Essa pessoa que está dentro de um SAMU, em extrema emergência, ela pode ficar até 15 minutos, vereador Toninho, sem entrar na emergência, passando ao lado do hospital. Então, é da inteligência do trânsito achar uma alternativa. E é isso que nós estamos pedindo, então, para os técnicos, engenheiros do DTT, para que as ambulâncias procedentes de Cocal do Sul, Uruçanga, não tenham que fazer todo esse percurso que pode, sim, acabar resultando na perca de alguma vida. É fácil, basta olhar aqui da janela, não precisa ser engenheiro, que tem solução. Basta ter vontade e querer fazer as coisas.
Agradeço ao tempo do vereador Salésio. Então, meus dois assuntos eram esses. Essa necessidade, né, de resolver o acesso das ambulâncias que vêm de Cocal, Uruçanga, um acesso rápido, e a comemoração do bairro Santo Antônio pelo desmonte daquela super mega antena que ilegalmente foi instalada no bairro. Obrigado. Com a palavra o vereador João Batista Belloli. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Ele primeiro? Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, ao público presente. Desculpa pelo atraso aí, mas nós estávamos numa sessão ali no Hospital São José e o vereador Paulo Ferrarese. Depois eu acho que ele vai relatar um pouquinho do que aconteceu com o presidente da Comissão de Saúde. Eu só venho aqui à tribuna porque eu vi uma notícia hoje nas redes sociais dizendo que esse ano já se encerrou a questão do aeromédico. Eu só venho aqui lembrar que foi um compromisso do Eduardo Moreira e compromisso do prefeito Clécio Salvaro em implantar o aeromédico na cidade de Criciúma. Aí ficam com as suas consciências. Eu só quero dizer que nós não vamos desistir, enquanto não implantar esse serviço aqui em Criciúma. Só espero que se faça uma reflexão. Eles prometeram. Falei com o Acélio hoje, agora, cobrei dele essa situação. Ele falou que para a gente retomar o assunto na semana que vem. Se vai acontecer ou não vai esse ano, não sei, mas eu acho que o assunto não pode parar. Eu acho que a gente não pode esquecer da importância que é implantar o aeromédico na nossa região. Sempre falo que o aeromédico ele vai não só cobrir a cidade de Criciúma, mas sim todas as cidades, desde Passo de Torres a Imbituba. Olha a importância que é, gente. Olha a importância da gente estar numa BR-101, precisar de um aeromédico para salvar a vida. Pode ser qualquer um de nós aqui, ó. Qualquer um. Estiver andando lá na BR e precisar. Pode ser um político, pode ser um governador, seja quem for, pobre, rico, branco. Eu acho que é isso que não se dá conta, e se fosse horrores de recursos, mas pelo levantamento que a gente fez é R$80 mil por mês. Será que a gente não consegue, uma parte, vereador, será que a gente não consegue implantar esse serviço na cidade de Criciúma, da importância que é? E quando eu falo, só para finalizar, depois já passo a parte. Quando eu falo que os outros municípios têm que ajudar, e às vezes se faz, né, que parece que não precisa, parece que só Criciúma que tem que encarar, porque é o prefeito, só Clécio Salvaro que tem que implantar, é só o governador. Mas por que os outros municípios também não façam pelo menos uma força para a gente ajudar a implantar esse serviço? Uma parte, vereador. Alô? Vereador, parabéns pelo tema e obrigado pela parte. Eu lembro que, ano passado, nas conversas preliminares, houve um compromisso do prefeito municipal em implantar o serviço desde que o Estado assumisse o Hospital Santa Catarina. Não sei se você esteve presente também nessa reunião, que foram tantas reuniões nesse sentido, mas houve sim aquele compromisso de que a Prefeitura assumiria o aeromédico desde que o Estado assumisse, de fato, o Hospital Santa Catarina, o que está ocorrendo. Muito obrigado. Então é hora de cobrar, né? Então agora o governo do Estado... Eu acredito que o Estado de Santa Catarina já assumiu Santa Catarina, tá? Então, mas só que não assumiu ainda de fato. Então, já vai ser agora em dezembro. Então, que agora assuma o compromisso o prefeito de implantar o aeromédico na cidade de Criciúma. Se foi isso que foi acordado, como nós estávamos lá de prova, então, vereadores, eu acho que está na hora da gente fazer uma cobrança mais efetiva em relação a isso. Com a palavra, vereador José Paulo Ferrarese. Vossa Excelência dispõe de 3 minutos e 30. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a todo o público presente que nos acompanha aqui nessa casa, a todos que nos assistem pela TV Cidadã e também pelas redes sociais. Falando do Hospital Santa Catarina, vereador Tita, presidente, a todos os vereadores, o Hospital Santa Catarina, o governo do Estado já assumiu de fato. Nem um centavo está sendo repassado do governo municipal, da Secretaria de Saúde Municipal, para o Hospital Santa Catarina. Realmente, todos os custos é do governo do Estado. Também para informar os senhores aqui nessa casa, todos que nos acompanham, que
neste momento, minutos atrás, foi assinado o convênio da Oncologia Pediátrica do Hospital São José, atendendo a ANREC, a MESC e a Murel, toda a nossa região sul. Então, parabéns à Casa Guido, que esteve muito envolvida aí, faz um belo trabalho com as crianças que têm câncer no nosso município, ao secretário Acélio Casagrande, ao nosso governador Eduardo Pinho Moreira, Hospital São José, a todos que se envolveram por essa conquista, a nossa comissão, através do vereador Pastor Jair, o vereador Tita Belora, a vereadora Giovana Zanetti, e esse vereador, que é o presidente, a todos os vereadores que sempre têm lutado pela saúde na nossa cidade, mas essa foi uma grande conquista, senhores e senhoras. Nós tínhamos as nossas crianças que iam para Florianópolis, no Jonas de Guzmão, fazer quimioterapia, radioterapia. Hoje nós temos aqui no Hospital São José, aqui na nossa casa. Então, acompanhado pelos pais, acompanhado pela Casa Guido, que é uma entidade referência na nossa cidade, que eu falo aos senhores que me emocionou quando o coordenador da Casa Guido foi falar que o sonho de todos nós criciumenses, nós temos que sonhar pelas crianças, e isso é verdadeiro. As crianças são os frutos do futuro. E precisamos, às vezes, falar da minha pessoa, às vezes não tenho compartilhado e dado tanto apoio à Casa Guido, ou nada, quem sabe. Às vezes a gente se envolve, claro que me envolvo sempre no social, mas a Casa Guido merece uma atenção especial, não só desse vereador, mas sim de toda a cidade de Criciúma. Seria isso, obrigado, senhor presidente. Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura das matérias. Requerimento número 375/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: envio de expediente ao comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Santa Catarina, solicitando as seguintes informações: se existe possibilidade de inclusão do bairro da Juventude no programa PROERD, sugestão para que seja criado um programa Passeio no Pátio no bairro da Juventude, com o objetivo de integrar a figura do policial militar com os alunos daquela instituição. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o autor do requerimento, vereador Zairo Casagrande. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Vou ser breve, senhor presidente. De novo, saudar as pessoas que acompanham a sessão. Há uma promessa da época do Coronel Fraga de instalar o programa PROERD no bairro da Juventude. E houve troca do comando, agora nós temos o Coronel Dimitri. Então, esse requerimento ele abre a discussão para o cumprimento de uma promessa, dada as circunstâncias especiais do bairro da Juventude. O bairro da Juventude, os senhores muito bem sabem, recebem jovens e adolescentes de áreas de vulnerabilidade social, vereador Toninho. Talvez as áreas mais vulneráveis de Criciúma. Talvez a instituição social mais premiada da história de Criciúma. E merece, sim, o apoio dos vereadores. Não só neste assunto do PROERD, como em outros assuntos que a gente tem trazido aqui a essa casa e não tem tido sucesso. E a segunda questão, nós participamos uma vez por mês da reunião de segurança do bairro Pinheirinho, que acontece lá no bairro da Juventude. E são elencados problemas e soluções para aquela região na área de segurança. É importante, segundo os moradores, aproximar, vereador Feuser, a figura do policial militar com aquelas crianças, com aqueles adolescentes. Quebrar um certo tipo de preconceito que o policial militar enfrenta em áreas de risco de Criciúma. Essas crianças, ao terem aproximação com a polícia militar, um contato, um passeio no pátio, um contato diferente, vão levar para suas comunidades uma imagem diferente do policial militar. Então, este programa Passeio no Pátio sugere que a polícia militar frequente o bairro da Juventude, vereador Miri, nos momentos de lazer, nos momentos de recreação. Naquele ambiente você vai ter contato com jovens e adolescentes de toda Criciúma, estabelecendo um tipo de pacto entre a ação policial, que está a favor da sociedade e não contra,
e a mentalidade, vamos dizer, o preconceito que porventura algum jovem desse tenha. Então são sugestões no sentido de melhorar e causar o que mais importa, que é a aproximação do sistema de segurança com a comunidade. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem. Favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 873/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: estudo para implantação de acesso rápido para a entrada de ambulâncias oriundas de Cocal do Sul, Uruçanga, ao Hospital São José, evitando assim o percurso por meio das ruas Júlio Gaidzinski, Felipe Schmidt, Antônio de Luca e João Sequinel, reduzindo o tempo de chegada àquela instituição. Indicação número 874/18, autoria vereador Zairo Casagrande, assunto: que seja providenciado mais assentos, cadeiras, para o usuário da Unidade de Base de Saúde do bairro São Simão. Indicação número 875/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: instalação de um abrigo de passageiro de ônibus na rua Guilherme Lopes, ao lado do Jardim, bairro Santo Antônio. Indicação número 876/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Arthur Bernardes, localizado no bairro São Luís. Indicação número 877/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Ludovico Mário Mangili, localizado no bairro São Luís. Indicação número 878/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Mária Rúbia Fontana Mendes, localizado no bairro Fábio Silva. Indicação número 879/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Nicolau Machado de Souza, localizado no bairro Fábio Silva. Indicação número 880/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Pinheiro Machado, localizado no bairro São Luís. Indicação número 881/18, autoria vereador Júlio Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua vereadora Cássio Paulo Vilaim, localizado no bairro Fábio Silva. Indicação número 882/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: patrulhamento com material adequado e posterior pavimentação da rua Washington Luiz, localizado no bairro São Luís. Indicação número 883/18, autoria vereador Júlio César Kaminski, assunto: reparos no sistema de iluminação pública da rua Otávio Fontana e Nedina Cardoso, ambas localizadas no bairro São Simão. Requerimento número 376/18, autoria vereador Jair Alexandre, assunto: envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal para que ele informe essa Casa Legislativa qual é o valor repassado pelo Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, por aluno, em Criciúma. Qual a diferença paga pelo município por aluno? Requerimento está em discussão. Com a palavra o autor do requerimento, vereador Jair Augusto Alexandre. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente, membro da mesa, senhores vereadores, vereadoras, público presente, pessoal que nos acompanha pelas redes sociais, boa tarde a todos, shalom a todos. Eu fiz esse requerimento, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, com o intuito de nós sabermos qual é o valor exato que é repassado, então, essa diferença entre o que é enviado pelo Fundo, Fundeb, a Secretaria de Educação por alunos matriculados, qual a diferença paga, então, por aluno, que o município tem que desembolsar. Um fala um valor, outro fala outro, e esse requerimento tem como objetivo, intuito, de nós sabermos o valor exato, qual é o valor que o município tem desembolsado através da Secretaria de Educação, qual é a diferença. E eu gostaria, senhor presidente, da gente poder ter isso diferenciado através, esse requerimento foi falado de alunos ali, mas eu gostaria que pudesse ser desmembrado através do CEIM, do ensino fundamental e de séries iniciais, se é possível a gente saber desmembrar esse requerimento.
será Pode ser concluído feito. de pleno. Ok. Então, era isso, senhor presidente. Espero que com isso... sim. Dá um espaço, sim, senhor vereador. Obrigado pela parte, vereador. Só antes de sugestão, né, o que o senhor está trazendo perfeitamente coadunando com aquilo que Vossa Excelência tratou na sessão anterior, na realidade, né? E que eu acho que é por aí o caminho para a gente desmistificar essa situação toda, na medida em que a gente tenha todas as informações em relação a tudo que é recebido pelo Fundeb. Mas eu gostaria de sugerir, se o senhor me permitir, na realidade, importante também incluir o valor repassado para a FASC, certo? E a quantidade de alunos matriculados na FASC, justamente para a gente também compor essa salsinha e, for possível, incluir no projeto. Até porque pede para o município que o valor é recebido pelo município. É possível? É possível? Eu até ia fazer um novo requerimento solicitando a FASC, porque uma é a Secretaria de Educação, outra é essa entidade, a FASC, né? Sim, mas como a FASC atende o município através das creches, então seria É possível? muito importante para nós sabermos essas informações. Porque eu tenho a impressão, vereador, que a FASC Vereador, recebe... é viável, depende de É Vossa viável, então? Excelência. É Pode ser viável. incluso, então, senhor presidente? Pode ser incluso, Ok. segundo a assessoria técnica, sim. Ok, então. Obrigado, vereador. É desejo de Vossa Excelência? Sim, sim. Será incluído. Ok, eu só para me encerrar, ainda tem 1 minuto e meio aqui, é justamente essa situação que, graças a Deus, foi resolvida na semana passada, até por essa pressão nossa aqui da Câmara, pressão política, com os pais, alunos, toda essa situação. Eu acho que foi visto isso entre as prefeituras que já estão se acertando, né, principalmente aqui Sara, que já está abrindo um convênio com o município de Criciúma para repassar justamente a diferença. Por isso a importância de nós sabermos qual é a diferença. É isso, senhor presidente. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os contrários se manifestem, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Terminado o grande expediente, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores para que façam a confirmação do quórum. Eu vou pedir. Vereadores, hoje nós temos 2 moções de aplausos aqui de pessoas super especiais da cidade de Criciúma, o ex-prefeito e vereador Nelson Alexandrino e o ex-prefeito Apolinário Tiscós, que são os vereadores mais longevos que nós temos hoje. Então, como nós temos 3 projetos de lei, eu vou sugerir aos vereadores que a gente faça a inversão da pauta para que a gente tenha mais tempo com os nossos colegas. Está em votação a inversão da pauta, os contrários se manifestam, favorável permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 106/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que dispõe sobre a organização e a política de assistência social no município, institui o Sistema Único de Assistência Social de Criciúma, suas EDPA e da outras providências. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se a deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação no painel, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Executivo PE 107/18, encaminhado pelo prefeito municipal, que corrige a sequência da denominação da unidade escolar da rede municipal de ensino.
Tal medida visa corrigir o nome da patrona da unidade escolar do bairro Colonial, que passa de Francisca de Luca Furtado para Francisca Furtado de Luca. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. Liberada a votação, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, o projeto de resolução PR 010/18, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o programa de estágio de estudantes da Câmara Municipal de Criciúma, na forma da Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008. A Comissão de Justiça e Redação opinou pela legalidade e constitucionalidade. As comissões de obra, de educação e de fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando-se à deliberação do plenário. Está em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Votação liberada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Nós gostaríamos de chamar aqui para fazer companhia junto à mesa diretora, o senhor Nelson Alexandrino, acompanhado pelo seu familiar, o senhor Diniz Gaidziski, e o seu Apolinário Tiskoski, acompanhado do seu filho Jairo. Por favor, adentre ao plenário. Só para a gente explicar, nós vamos fazer a leitura de uma moção e depois da outra. Como o objetivo principal é homenagear na figura dos vereadores mais longevos que nós temos hoje, da história do município de Criciúma, como o objetivo é homenagear todos os vereadores que estão em vida e aqueles que já foram para um plano maior, nós vamos fazer a leitura do primeiro, vamos votar, depois vamos fazer a leitura da segunda, e a gente vai abrir para discussão a segunda moção, e na segunda discussão, aquele que quiser se referir aos dois, sem problema nenhum, para a gente dar mais agilidade, tá? Passamos agora, portanto, então, para a apreciação das moções, né?
Em única discussão e votação, a moção número 039, de autoria do vereador Júlio Colombo, aplaudindo o senhor Nelson Alexandrino por sua contribuição ao município de Criciúma na condição de vereador e prefeito. Porque uma vez vereador e uma vez prefeito, ele sempre será vereador e prefeito. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da moção. Moção número 039, de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvido o plenário na forma regimental o envio de expediente a Nelson Alexandrino, da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Nelson Alexandrino por sua importante contribuição ao município de Criciúma na condição de vereador e prefeito. Exemplo de homem público, Nelson Alexandrino nasceu em Maruí, Santa Catarina, no dia 4 de abril de 1932. Economista e advogado, viúvo, foi casado com Diana Kaidzinski, possui 3 filhos, Nelson Filho, Milka e Mayra, possui um neto. Ele chegou em Criciúma ainda garoto, começou a participar da vida política da cidade pelo PSD, Partido Social Democrático, pelo qual, em 1958, foi eleito vereador. Em 1962, reeleito, foi presidente da Câmara Municipal entre 1959 e 1960. Eleito prefeito de Criciúma para administrar a cidade entre 1970 e 1973. Sua gestão foi uma das mais marcantes da história do município. Instituiu os símbolos oficiais do município, a bandeira, o hino, o brasão de armas. Fundou a Associação dos Municípios do Sul do Estado de Santa Catarina, que originou a ANREC e a MESC. Levou a cidade a BR-101 via bairro São Luís, quarta linha. Realizou o primeiro levantamento fotogramétrico da cidade, inédita avaliação dos imóveis localizados no município. Elaborou o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da cidade, que planejou Criciúma para o futuro, e o projeto da Avenida Axial, hoje centenário. Ante o exposto ouvido o plenário e atendidas formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata dessa sessão legislativa moção de aplauso a Nelson Alexandrino por sua importante contribuição ao município de Criciúma na condição de vereador e prefeito, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2018, vereador Júlio César Colombo, partido PSB. A moção está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Vota também, gente. A moção foi aprovada por unanimidade. Em única discussão e votação, a moção 040/18, de autoria do vereador Júlio César Colombo, aplaudindo o senhor Apolinário Tiscoski por sua contribuição ao município de Criciúma na condição de vereador. Solicito ao senhor secretário para que faça a leitura da matéria. Moção número 040/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, requer-se à mesa ouvido o plenário e na forma regimental o envio de expediente a Apolinário Tiscoski da presente moção de aplauso, conforme segue. A Câmara Municipal de Criciúma, por meio de seus vereadores, vem a público aplaudir Apolinário Tiscoski por sua importante contribuição ao município de Criciúma na condição de legislador, exemplo de homem público. Filho de Luiz Tiscoski e Cecília Bach Tiscoski, Apolinário Tiscoski nasceu em 10 de abril de 1926, em Sanga do Café, Forquilinha, na época pertencente a Criciúma. Funcionário público federal, foi gerente regional dos Correios por 20 anos, construindo as sedes próprias de Criciúma, Araranguá, Turvo, Meleiro e Jaguaruna. Primeiro intendente do distrito de Forquilinha, seus 5 anos de gestão foram fundamentais
para o desenvolvimento e o crescimento da cidade vizinha, onde também foi comerciante por 10 anos. Criou a Praça dos Imigrantes Alemães e urbanizou a Avenida 25 de Julho, data marco da colonização alemã no Brasil. Foi eleito vereador em Criciúma em 1963 e é ex-vereador mais idoso do município. Hoje é um dos mais atuantes colaboradores da Catedral São José, onde atuou como ministro da Comunhão. Ante o exposto, ouvido o plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeremos que fique constando na ata desta sessão legislativa moção de aplauso a Apolinário Tikoski por sua importante contribuição ao município de Criciúma na condição de legislador, enviando-lhe cópia com os nossos cumprimentos. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2018, vereador Júlio César Colombo, partido PSB. Em discussão, a moção. As moções, né? Com a palavra o autor do requerimento de moção, das moções, vereador Júlio César Colombo, o senhor dispõe de 10 minutos. Vai dobrar o tempo, 20 minutos. Não, 10 minutos. Deveria ser? Membros da mesa, nobres vereadores, vereadora, público presente, público que nos assiste pelas redes sociais. Primeiro dizer da grande satisfação de ter o prazer de conhecer nosso prefeito Nelson Alexandrino, de tanta contribuição para a cidade de Criciúma, seu Apolinário Tikoski, que lembrou a data que se efetivou como agente de correio e que, coincidentemente, foi o mesmo dia que o meu saudoso tio Vitório também assumiu como agente de correio no Rio Maina. Só que, evidentemente, o senhor Apolinário tinha mais força e conseguiu emancipar Forquilinha, né? Nós não conseguimos emancipar o Rio Maina. Talvez, se nós tivéssemos o senhor Apolinário no Rio Maina, nós tivéssemos conseguido emancipar o Rio Maina. Mas, brincadeiras à parte, dizer que esse é um dos momentos mais especiais da Câmara de Vereadores de Criciúma, nesse segundo ano do nosso mandato à frente da mesa diretora. Fizemos questão e por... Quem acendeu a luzinha para nós foi o Arquimedes Naspolini. O Arquimedes me ligou um dia e disse: "O Júlio, nós temos aí 2 vereadores, os mais longevos da Câmara, mais longevos que temos aí hoje, que é o senhor Nelson Alexandrino e o senhor Apolinário Tikoski. Eu acho que seria interessante a Câmara de Vereadores homenagear esses homens que foram de grande valor ao município de Criciúma." E, imediatamente, nós assumimos essa ideia, porque existe um livro chamado A Última Grande Lição, de um autor americano chamado Abram Smith, que recomendo a leitura. Foi um acadêmico que encontrou o professor num avião e ele viu que aquele professor estava sofrendo de uma doença muito grave que ia atrofiando a musculatura, mas que o cérebro não. Então ele começou a acompanhar periodicamente aquele professor e começou a narrar as angústias do professor. Em determinado tempo ele fez a seguinte pergunta: quais são as 10 coisas que o senhor gostaria que fosse feito? Ele assim, uma delas, ele disse o seguinte: eu gostaria de ser lembrado e homenageado em vida. Eu gostaria que me mandasse muitas flores, mas quando eu estivesse vivo. Porque depois que essas flores chegassem, eu não mais vivo estivesse, eu não saberia quem mandou e não sentiria o perfume dessas flores. Então, pensando nisso, eu acho que o maior reconhecimento que uma pessoa pode ter é em vida. Eu estava vendo a entrevista que o seu Nelson Alexandrino estava dando para a TV Câmara e eu vi ele chorar. Um cidadão de 86 anos ainda se emociona quando perguntado da passagem dele pela Câmara de Vereadores. O seu Apolinário, com 92, né, seu Apolinário? Uma memória espetacular. Daí a gente vê que os filhos vieram
tudo no embalo do pai, né? Então, assim, ó, para nós da Câmara de Vereadores é um prazer imenso e eu gostaria que todos aqueles vereadores que passaram por aqui, que estão em vida, e aqueles em memória, se sentissem também aplaudido em nome desses dois grandes cidadãos. Então, para eles, só nos resta, ó, As moções continuam em discussão. Com a palavra, vereador Zário Casagrande. Vereador, o senhor dispõe de 10 minutos. Pois não. Presidente Júlio, primeiro parabenizá-lo pela iniciativa que honra toda a casa, toda a Câmara de Vereadores, presidente Júlio. Alguém disse uma vez que quem não reconhece seu passado, quem não conhece seu passado, jamais terá futuro, Apolinário. Então, saber que você foi colega também do meu falecido pai aqui nessa casa, também nos traz recordações. Conhecer o prefeito Nelson Alexandrino frente a frente é algo que também nos emociona. Por tantas histórias, por tantas virtudes que tinha esse prefeito antigamente, num tempo em que a política era construída e feita com base na palavra. Enfim, era uma coisa bem diferente, Foquinha. E hoje a gente vê a opinião que as pessoas têm do político e da política bem distorcida. Nós vamos ter aqui a família Tiscos que está em peso aí, na verdade é uma aula de história, vereador Júlio, que você está fazendo aqui hoje. Trazendo pessoas importantíssimas da nossa história, que começou lá em 1925, a história dessa casa, está ali a foto dele também com meu tio-avô, Pedro Benedetti. Então, na verdade, a Fundação de Criciúma, e o Arquimedes reconhece isso, sempre foi bem mal contada. Como é que esse município começou? Essa história da carochinha que a gente escuta aí do 6 de janeiro, não é bem assim, né? Então, na verdade, quando os imigrantes italianos saíram da Itália, eles saíram com muitas promessas. E quando chegaram ao Brasil, também chegaram com muitas promessas, de ambos os governos, e ninguém cumpriu. Então, sofreram demais, né? Chegaram a Pedras Grandes, ao Rancho dos Bugres, dali foram expulsos e foram acampar a 20 quilômetros ao sul do Rancho dos Bugres, num riachinho que é lá no bairro Santo Antônio, né? Então, para quem sabe a verdadeira história, tem que lembrar desse cidadão chamado Pedro Benedetti. Esse cara que fundou Criciúma. O resto é folclore. 6 de janeiro é o aniversário de Pedro Benedetti. De carona, ficou Criciúma. Mas se o teu aniversário é o aniversário da cidade, tu tem que pensar bem, tá? Porque tu não é pouca coisa. Então, a verdadeira história tem que ser contada. Quando a gente vê o Apolinário aqui, ele vai falar a verdadeira história. Quando a gente vê o Nelson Alexandrino aqui, ele vai falar a verdadeira história. Porque vocês viveram. Então, a enorme importância da presença dos senhores aqui, o enorme orgulho que esse conjunto de vereadores tem em prestar essa moção, muito, mas muito justa e que nos orgulha e nos honra. Obrigado. A moção continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Votação liberada. Senhores vereadores, nós vamos quebrar um pouco o protocolo, como nós temos diante de dois vereadores. Eu vou abrir aqui para que eles da mesa também falem para nós, conceda algumas palavras para nós. É uma quebra de protocolo, mas com esses dois ícones aqui da vereança de Criciúma, não poderíamos deixar de perder essa oportunidade. A votação, mas está faltando uma. Votação liberada. A moção foi aprovada por unanimidade. Seu Nelson, nós gostaríamos, a cidade de Criciúma gostaria de ouvi-lo um pouco. Puxou o discurso, seu Nelson?
Eu acho que eu vou, né? É uma emoção muito grande. Eu estou sentindo dificuldade em me expressar em função disso. Mas vir a Criciúma para receber uma homenagem dos meus pais é uma coisa que não tem preço. Mas eu quero dizer que isso é um grande defeito meu. Eu me emociono, choro, mas é a minha vida. Mas aqui, evidentemente, eu me criei aqui em Criciúma. Tive o prazer de ter os meus filhos aqui em Criciúma. Tudo isso somado representa, para mim, um grande prazer em hoje estar aqui. Eu tive 2 gestões como vereador, mas o nosso ambiente de trabalho não se reflete o que nós temos hoje aqui. Nós éramos mais pobres. Começa que nós não ganhávamos jetons. Nós simplesmente íamos, trabalhávamos, mas não recebíamos nada. Então, essas situações, evidentemente, a gente conseguiu somar para poder distribuir futuramente. Eu consegui, na época, fundar aqui em Criciúma, eu não sei se existe ainda hoje, uma escola de comércio, que na época, quem tivesse o curso da escola de comércio podia fazer qualquer vestibular. E com isso, eu incentivei os alunos a fazerem o curso. Mas não existia nenhum amparo jurídico. Mas depois eu consegui que os alunos que estudassem na Academia de Comércio poderiam fazer o vestibular. Nós temos vários alunos da escola que se formaram, foram profissionais aqui em Criciúma. José e Jair Conte formou-se engenheiro, estudou na nossa escola. Eu nunca recebi um tostão pelo que fiz. O salário que eu recebia, eu transformava em dinheiro e, evidentemente, distribuía entre os professores da escola. Eu não ficava com um tostão. Por quê? Porque era um incentivo. Eu queria que aqueles professores realmente dessem a sua força para poder dar recursos para os alunos que não pudessem estudar fora de Criciúma. Bom,
Eu quero dizer que eu vim para Criciúma com 3 anos de idade. Meu pai tinha uma loja na rua que ia para a estação de ferro, a estrada de ferro. E eu ficava na porta da loja. Todo mundo que passava, eu dizia assim: como é o nome de ti? Como é o nome de ti? Como é o nome de ti? Não é o teu, como é o teu, como é o nome de ti? E assim eu fui, todo mundo foi me conhecendo, que eu era uma criança, né? Também, se passasse alguém e dissesse assim, vamos para a Laguna, eu ia. Eu não tinha medo. Eu ia, saía de 3 às 7 horas da manhã e voltava à noite para Criciúma. Então, Criciúma foi o meu berço, foi o meu desejo de ver essa cidade crescer tanto. Então, para mim, que era uma criança, nasci nesse meio. Todos os grandes políticos de Santa Catarina, eu tive amizade. Todos. Tanto da UDN, como do PSD, como do PTB, que eram os partidos de antigamente. E, evidentemente, que a gente cria um certo respeito. E isso nós tínhamos. Nós impomos. Não tinha essa conversa de dizer que era o doutor fulano de tal, que era isso, que era... Não, não. Criciúma tinha o orgulho de ser uma cidade vitoriosa. Hoje entro aqui e vejo 2 representantes do sexo feminino. É um prazer. São 3. 3? Ah, tá lá. É um prazer ver isso. Mulheres que adotam, que querem representar o município. Então, os anos se passaram. Hoje, eu já passei a roda do tempo, mas continuo aqui, ainda não consigo abandonar, não consigo. Porque se vocês soubessem o que isso representa na vida de nós todos, da nossa família, é um prazer muito grande. Eu vejo aqui João Batista Belloli, uma família tradicional de Criciúma, Belloli. Aí, assim eu vou olhando e vou vendo os nomes das pessoas que estão aqui sentadas. Eu fico pensando que vocês são pioneiros na vida. Vocês são batalhadores. Isso dá um prazer na gente, porque quem passa por isso é que sabe o que representa ser um representante do município. Não é o dinheiro, não é nada, é o trabalho. O fato de você sair em campanha política e ir lá buscar o voto, não é para qualquer um. Não é para qualquer um. Principalmente para uma mulher. Então, eu quero me congratular, quero ter o prazer de, conhecendo vocês,
que isso realmente seja uma bandeira para o futuro, para mostrar a todos nós, os munícipes da nossa região, que a mulher está ali, ativa, está trabalhando, não deseja que isso seja levado a um lugar comum. Nós queremos ter uma vitória. E essa vitória está implícita em vocês, que representa o sexo feminino. Meus parabéns, que eu nunca imaginei vir aqui em Criciúma, à Câmara de Vereadores, e ter 3 mulheres aqui, do sexo frágil, segundo dizem, né? Que não é. Então, eu quero agradecer a todos vocês. Eu vim com prazer a Criciúma. Porque faz parte da minha vida isso. E o que vocês estão me oferecendo, me brindando com essa noite, é muito gratificante para mim. A senhora não ficou sentida comigo, né? Bom, então, o que nós desejamos, o que nós queremos, é que realmente vocês continuem nessa trajetória e mostrem para nós, homens, que vocês são capazes, igual a nós, né? Bom, eu quero agradecer ao presidente, eu quero agradecer a todos vocês que me apoiaram e quero dizer que não está muito longe, mas vamos lutar mais. Cada vitória que eu conseguia trazer para Criciúma, aquilo era um prazer imenso para mim. Por quê? Porque na época nós íamos para o Rio de Janeiro. Nós íamos para o Rio de Janeiro. O nosso foco era o Rio de Janeiro. Não era Brasília. Eu tenho fotografia batida em Brasília, na frente do Palácio da Alvorada, ainda em construção. Então, eu, na realidade, eu tinha o desejo de ver Criciúma, que ela não fosse esquecida. Sabe? Eu queria sempre que Criciúma estivesse à frente de todos os municípios daqui do Sul. Isso eu queria. Era um orgulho meu, cada vitória que eu conseguia. Mas nunca divulguei nada, absolutamente nada, porque eu queria, era o município de Criciúma. Tem aí o hino, tem a bandeira, que eu tive o prazer de deixar. E quero que vocês saibam honrar isso tudo. Não se arrependam. Tudo que nós fizermos, vamos fazer em benefício da cidade, em benefício do município. Vocês, por favor, não esmoreçam. Não esmoreçam. Continue na labuta, na luta, por tudo que a gente puder fazer. Eu estou em Florianópolis, moro em Florianópolis, estarei sempre à disposição de vocês. Sempre. Porque eu não desisto. Eu tenho 86 anos, mas não desisto. Vou sempre em frente
porque eu acho que nós, se aceitamos uma missão, essa missão tem que ser cumprida. Essa missão tem que ser cumprida. E vocês estão aqui porque vocês almejaram isso. Vocês queriam isso. Vocês queriam batalhar por Criciúma. Então, por favor, não se esqueçam, lutem, lutem. Mas eu quero que vocês segurem firme esse leme para que a gente possa chegar lá. Ok? Tudo de bom para vocês. Agradeço profundamente essa homenagem que me foi prestada por vocês e desejo de todo o coração que vocês não esmoreçam, sigam para deputado estadual, federal. Entendeu? Eu nunca imaginei que eu fosse encontrar aqui essas beldades. Tudo de bom, muito obrigado. Vamos ouvir agora então o seu Apolinário, né? Não poderíamos perder essa oportunidade ímpar. Minha gente, eu só tenho a agradecer que hoje pude chegar até aqui, trazido meus filhos que estão em boa parte aqui comigo, na Câmara de Vereadores, onde em 62 fui chamado para, junto com o meu presidente da Câmara, Antônio Guglielmo Sobrinho, para fazer parte da Câmara de Criciúma. Lá foram os primeiros passos para traçar a minha cidade natal, que é Forquilinha. Mas hoje estou aqui há 50 anos dentro desta cidade, vi-la crescer com toda a força e total que aí está. Que prazer ver uma Criciúma tão grande e tão bonita. Minha gente, só posso agradecer mais uma vez que me trouxeram até aqui para fazer parte desta tarde com vocês. É uma aula, né, pessoal? É uma aula. Terminada a ordem do dia, não havendo mais tratar, encerramos os trabalhos da presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima 6 de novembro do ano corrente. Nós vamos fazer a entrega agora da nossa homenagem. Eu gostaria de convidar os familiares que estão aqui para que adentrem o plenário, para que a gente possa registrar como um alvo de família. Aí mesmo, Júlio, aí mesmo. Fazer aqui em cima, fazer aqui em cima. Esse não é uma história mesmo daí, a família. Aqui em cima? Depois nós vamos descer, tá? Sim.
Pessoal, mais uma vez, boa noite a todos. A moção de aplauso significa o reconhecimento dos vereadores que são representantes da sociedade criciumense ao trabalho prestado por pessoas abnegadas por essa cidade. Então, mais uma vez, a Câmara de Vereadores sente-se muito honrada hoje, um dia especial, em poder homenageá-los. Criciúma diz a vocês, nosso muito obrigado. Do lado.